Nós nos reunimos em Teu nome para Te adorar, Te engrandecer por tudo que Tu és, por tudo que Tu já fez em nossas vidas. Nós Te engrandecemos e Te exaltamos. Nós Te pedimos, Jesus, vem nessa noite sobre nós, fala aos nossos corações, Espírito Santo. Convence cada um aqui do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Eu Te peço, vem sobre nós, sopra sobre nós, Deus. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes que vai na divisão da alma e do espírito, Pai. Então eu Te peço nessa noite, vem com a Tua espada, Pai. Vem na nossa alma, no nosso espírito e traz revelação, entendimento, Pai. Para que a gente possa ter nossa vida transformada, Pai. E viver de acordo com a Tua vontade, Pai. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, 19. Hoje em dia a gente vive num mundo que a gente está conectado o tempo inteiro. Hoje tem pessoas conectadas aqui, assistindo o nosso culto ao vivo. Quem sabe você está conectado aí no teu WhatsApp agora, no teu Facebook. Às vezes durante o culto tem pessoas que acessam o seu Facebook e seu WhatsApp. A gente vive conectado o tempo inteiro, ligado o tempo inteiro na rede. Todos nós aqui estamos conectados. Hoje é difícil a pessoa que não tem um WhatsApp e um Facebook. A minha avó tem quase 70 anos e ela tem um WhatsApp. Então, hoje todo mundo está conectado. A gente está conectado o tempo inteiro. Tem uma pesquisa que eu estava lendo hoje. O brasileiro é a nacionalidade que passa mais tempo com o celular na mão. Em média, 5 horas por dia, quase. 5 horas por dia com o celular na mão. Usando o celular. Quem sabe tem gente que usa até mais. Já dorme com o celular na mão, acorda com o celular na mão. E a gente fica conectado o tempo inteiro. Nossas redes sociais, tudo está na nossa palma da mão no celular hoje. Isso é bom estar conectado. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está tão conectado com as pessoas como você está conectado com Deus? Muitas vezes nós estamos conectados com as pessoas, ligados um com os outros nas nossas redes sociais, mas não estamos conectados com Deus. Perdemos muito tempo conectados com as pessoas, no nosso celular, mas não temos um tempo com Deus, de qualidade com Deus. Eu queria refletir com você sobre conectados com Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. O que esse texto tem a ver com estar conectado com Deus? Sabe o que nos conecta com Deus? Algo que a gente vê quase todo dia. Quando você passa ali perto do posto Targa, você vê uma cruz. Tem uma cruz ali em cima da igreja católica, tem uma cruz ali atrás. É a cruz que nos conecta com Deus. Através do sacrifício da cruz, que Jesus se entregou por nós, nós podemos se conectar com Deus. Esse texto fala assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, para você estar conectado com Cristo, você precisa estar crucificado. Crucificado com Ele. Mas você não precisa ir até uma cruz e se pregar no madeiro, pedir que alguém te pregue lá. Não. Você precisa aceitar o sacrifício da cruz, que Ele é suficiente para te salvar, e você precisa crucificar a tua carne, crucificar as tuas vontades. Somente crucificando as nossas vontades, o nosso eu, o nosso orgulho, a gente vai poder se conectar com Cristo. Estar conectado com Cristo não vai ser pelo WhatsApp. Deus não vai me dar um zap lá para você. Não vai ser pelo Facebook, pelo Instagram, não vai ser desse jeito que você vai se conectar com Cristo. Mas você vai se conectar com Cristo através das tuas renúncias. Através da morte da tua carne. Quando você abre mão das tuas vontades,
quando você abre mão de fazer aquilo que você queria fazer, que ia te dar prazer, que ia te dar alegria, satisfação, mas que não ia agradar a Deus, é assim que você se conecta com Cristo. E Cristo nos convida a se conectar com Ele. Olha o que Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Jesus nos convida a se conectar com Ele. Então, se você quer se conectar com Jesus, ficar ligadinho com Ele, online com Ele, olha o que Ele diz para você. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para você se conectar com Cristo, você precisa tomar a sua cruz. Então, você não vai pegar um braço de madeira e fazer uma cruz e carregar. Não é assim que funciona. Mas é você abrir mão do teu querer, da tua vontade, dos teus desejos, que muitas vezes vão te afastar de Deus, e você pegar essa cruz e carregar e morrer nela. Porque a cruz não é um objeto para ser carregado apenas, mas é um objeto para você ser crucificado, para você morrer. E você deve morrer para você mesmo. Nós devemos morrer para nós mesmos. Morrer por nossos desejos, para nossas vontades, para o nosso prazer muitas vezes. E a palavra conectado significa alguém que está ligado, plugado. Quando há conexão, há uma comunicação, uma transferência de dados. Então, quando você está conectado a algo, você está ligado naquilo. Se eu pegar, por exemplo, aqui, colocar a mão nessa tomada aqui, e dar a mão para o Vinícius aqui, e eu vou levar um choque, e ele, por estar conectado comigo, dando a mão para mim, vai levar o choque por consequência. Nós estamos conectados. E para nós estar conectado com Cristo, nós precisamos estar crucificado com Ele. E como que a gente crucifica a nossa carne? É pegando um prego e enfiando na mão? Não. Eu quero falar com você nessa noite sobre algumas atitudes das pessoas que se crucificam com Cristo. Eu quero falar primeiramente da atitude de Jesus. O que Jesus fez para que eu e você pudéssemos se conectar com Ele. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 fala o que Jesus fez para que eu e você pudéssemos se conectar com Ele. Jesus foi humilde. E olha o que Ele fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que Jesus fez? Jesus era Deus, mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele saiu da sua glória, tirou toda a sua glória, desceu até a terra, viveu como homem, sentiu o que você sente, o que eu sinto, passou por tentação, mas não pecou. E morreu até a morte, morte de cruz. E eu e você precisamos ter essa mesma atitude de Jesus, de esvaziar-se a si mesmo e morrer na cruz, morrer crucificado na cruz. E sabe, Cristo nos convida a sacrificar, a morrer por Ele. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando você quiser viver para você mesmo, para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, você vai morrer. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que a gente vive aqui nessa terra é algo momentâneo, transitório, passageiro. É uma fração, é algo pequeno demais para toda a eternidade que a gente vai ter que viver pela frente. E muitas vezes a gente fica tão focado
nessa vida aqui e não cultiva a nossa vida da eternidade. A gente perde muito tempo querendo as coisas, querendo dinheiro, querendo ter sucesso, querendo encontrar alguém, mas não nos preocupamos tanto assim com a nossa eternidade. A eternidade não tem fim. E é lá onde a gente vai passar toda a nossa eternidade. E a gente fica perdendo tempo muitas vezes com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele morreu por todos e para aqueles que vivem. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para que vivam por aquele que morreu e ressuscitou por eles. Jesus se entregou na cruz, morreu, não para que você tivesse uma vidinha comum, vivesse para você mesmo, mas para que nós vivêssemos para Ele. Jesus não morreu para que você fosse abençoado com a tua casa, com o teu carro apenas, não. Ele morreu para você viver para Ele, para você ter a salvação e entregar a tua vida para Ele. Quando a gente faz a oração de confissão, a gente fala que está entregando a nossa vida para Jesus, para Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Não apenas como Salvador, mas como Senhor. E uma pessoa que é Senhor da outra, ela governa a vida da outra. Hoje não existe mais a escravidão, mas quando existia a escravidão e tinha os senhores de escravos, os escravos serviam aos seus senhores, o que o Senhor mandava fazer, eles tinham que fazer. E nós somos servos de Deus, como escravos de Deus. Mas não aquele escravo que leva chibatada, não. Mas nós somos escravos amados, filhos amados de Deus. E Deus nos dá a sua palavra para que nós venhamos a seguir. Eu quero falar com você agora algumas atitudes que nos conectam com Cristo e que nos crucificam para a nossa carne. A primeira delas é algo chamado oração. A oração nos conecta com Deus. A oração é uma conversa com o Pai, uma conversa com Deus. Assim como você conversa com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu colega, assim deve ser a nossa oração para com Deus. Não precisamos chegar diante de Deus cheio de firula e... Não é necessário isso. Mas chegar como você conversa com o teu pai, com o teu amigo. A Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 33, se eu não me engano, que Moisés, todos os dias ele ia até um lugar que se chamava a tenda do encontro com Deus. E lá ele conversava com Deus como alguém conversa com um amigo. E eu e você precisamos ter essa atitude de buscar estar conectado com Deus em oração. E eu quero falar alguns versículos para você sobre oração. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você ora, por mais que você não saiba orar, o Espírito Santo está intercedendo por você, está orando em teu favor. Outro versículo sobre oração, Marcos 11, 24. Portanto, eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, já receberam, e assim acontecerá. Muitas vezes nós temos nossos pedidos, nossos sonhos, mas nós temos que não apenas correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas colocar diante de Deus em oração. Colocar em oração diante de Deus e pedir, Senhor, essa é a tua vontade? É isso que o Senhor tem para a minha vida? E se for de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. E a porta, quando Deus abre, ninguém pode fechar. Tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós iremos receber. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz outra coisa sobre oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
Pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo busquem oração, súplica e ação de graça. A gente vive numa geração que anda completamente ansiosa. As pessoas hoje são muito ansiosas. Elas querem as coisas para ontem. E a Bíblia nos diz assim: não andem ansiosos, mas busquem em oração e súplica. Quando a gente quer algo de Deus, a gente está ansioso por algo, a gente deve matar a nossa ansiedade, se crucificar com Cristo através da oração, buscando a Deus. Outro versículo sobre oração, para você ver como isso é importante na nossa vida. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você busca a Deus em oração, quando você clama a Ele, Ele vai te revelar coisas grandes, coisas que você nem imagina, mas é através da oração. Deus não vai te mandar um WhatsApp, Deus não vai te mandar uma mensagem no Facebook, mas Ele vai te falar contigo em oração. É através da oração que Ele vai falar contigo. Se você quer o número do WhatsApp de Deus, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 6:6 diz assim, um segredo para a oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Depois de todos esses textos que eu li, você pode ver a importância da oração na nossa vida. Para a gente estar conectado com Deus, crucificado com Ele. E quando você ora, orar é algo fácil? Não é algo fácil. É algo que você vai ter que crucificar a tua vontade, crucificar o teu tempo, a tua preguiça, o teu lazer muitas vezes, para você poder ter um tempo de oração. Mas é isso que vai te aproximar de Deus. Sabe, muitas vezes a gente perde tanto tempo com tanta coisa. É pecado ter Facebook, é pecado ter WhatsApp, Instagram, jogar videogame, jogar bola, praticar um esporte, nada disso é pecado. Só que muitas vezes a gente perde tempo demais com essas coisas. Tem uma frase de um cara que eu li um livro, John Piper. Ele fala assim que o nosso WhatsApp, o nosso Facebook vai servir para uma única coisa lá no céu. Para mostrar o quanto tempo a gente tinha livre e a gente não orou. Porque a gente perde muito tempo com essas coisas. Sabe, quando você dá prioridade demais para uma coisa, isso acaba se tornando um ídolo na tua vida. E muitas vezes essas coisas se tornaram ídolos em nossas vidas. Esses tempos atrás, eu gosto de correr, gosto de praticar esporte. Só que eu estava muito fissurado em correr todo dia, fazer as coisas, estava planejando, e eu estava indo bem, participava de algumas competições e ia bem até, tirava de vez em quando um troféuzinho. Só que isso eu queria gastar muito tempo com essas coisas. E quando você quer ouvir a voz de Deus, você lê a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia, ouça a sua esposa, que ela é a voz do Espírito Santo. Ela vai te falar com você, falar assim, um dia eu estava falando de corrida para a Alessandra e tal, só que eu só falava dessas coisas para a Alessandra. Ela falou: Felipe, você não está perdendo muito tempo com essas coisas assim e tal, é legal você fazer, mas você não está dando muita prioridade nisso aí? Eu falei: é verdade. Então, muitas vezes quando você não está surdo para Deus, ouça a sua esposa, ouça o seu esposo. Esposa, quando o seu marido fala assim: esposa, você não está comprando um sapato demais, é o Deus falando também, tá? Não é só outras coisas. Presta atenção na voz de Deus. Deus fala através do nosso esposo, meu esposo, não tem esposa, né? Minha esposa. Deus fala com você através do teu pai, da tua mãe, teus amigos. Então ouça conselho de pessoas que estão próximas de você, que buscam a Deus. Muitas vezes o teu problema não é a corrida, mas é o futebol. Você gosta de futebol, toda quarta, toda quinta, segunda a segunda tem um futebolzinho. É pecado jogar futebol? Não é pecado jogar futebol. Mas quando aquilo ali te toma muito tempo, te rouba de Deus, é pecado. Tudo aquilo que te rouba de Deus se torna um ídolo, se torna pecado.
Você ficar no Facebook é pecado? Não é. Mas quando você fica muito tempo e não busca a Deus, pecado. Quando você fica jogar videogame é pecado? Não é pecado. Mas quando você fica ali horas e horas, vira madrugada, e você não tem o mesmo foco para buscar a Deus, é pecado. Quando você fica, às vezes, maratonando tua Netflix, e não tem a maratonar a Bíblia e maratonar em oração, pecado. E eu não estou aqui para te julgar, porque eu pratico essas coisas muitas vezes. Mas nós, como cristãos são pequenos cristos, parecidos com Cristo. O que nós devemos fazer? Crucificar a nossa vontade, crucificar os nossos prazeres e dedicar mais tempo a Deus, em oração, em súplica, em busca. Se a gente gastasse 1/3 do nosso tempo que a gente gasta em Netflix, Facebook, videogame, qualquer outra coisa que você goste, em oração, tenho certeza que a tua vida não estava às vezes do jeito que está. A minha vida não estava do jeito que está. Eu tenho muita coisa a melhorar. E eu creio que você também tem muita coisa a melhorar. Se a gente pegasse e dedicasse mais tempo a Deus, buscando em oração, em súplica, a nossa vida estaria melhor. Tenho certeza disso. Outra arma para você se crucificar. Outra prática para você ser mais parecido com Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Olha o que diz em Salmos 1, do 1 ao 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Outra prática que nos crucifica e nos torna mais parecido com Cristo é a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual de sobrevivência aqui na terra. Deus nos deu um manual e deixou para a gente ler. Mas muitas vezes a gente não lê. A gente lê tanta coisa, lê o status de todo mundo, mas não lê um capítulo da Bíblia. Olha o que diz em Provérbios 4:20. Filho meu, atenta-te às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Se a gente seguisse a palavra de Deus, a gente teria mais vida, a gente não seria tão frustrado, a gente teria mais sabedoria, a gente se ofenderia menos, a gente brigaria menos, e a gente seria mais parecido com Cristo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim: que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Olha o que diz essa palavra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. A gente deveria ter mais momentos de busca, de leitura da palavra com nossa família. Olha o que diz aqui. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Se teu filho é rebelde, se teu filho não te obedece, ensine a palavra de Deus para ele. Pregue para ele. Ensine as verdades bíblicas para ele. Converse quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando com ele pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. E aqui fala um detalhe aqui embaixo, ó. Amarre-as como um sinal nos teus braços e aprenda-as na testa. O judeu, ele tinha um costume, ele pegava e amarrava os versículos da lei, tipo uma pulseirinha no braço. E durante o dia ele olhava ali o versículo. E o judeu, ele tinha tipo um chapeuzinho que ficava na testa dele, que tinha os versículos também, que ele pegava e lia durante o dia. Nós devemos ter essa prática, a leitura bíblica. Sabe, se você pegar
Eu quero te desafiar nessa noite, junto comigo. Eu quero que você aceite esse desafio comigo. Se você ler um capítulo do Novo Testamento por dia, que leva cerca de 5 minutos para você ler, até o fim do ano você vai ter lido todo o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos. E nós temos 298 dias pela frente ainda. Vai sobrar uns dias para você ainda falhar. Então, se você ler um capítulo do Novo Testamento por dia até o fim do ano, você vai ler o Novo Testamento inteiro. Você vai aprender mais sobre Jesus. 5 minutos que você leia a Bíblia, você vai ler o Novo Testamento inteiro até o fim do ano. 5 minutos, gente. A gente gasta tanto tempo com outras coisas. Eu quero te desafiar a você dar 5 minutos lendo a palavra. E você que é casado, você que tem os teus filhos, leia junto com eles de preferência. Reúna a tua família e leia a palavra. 5 minutos, gente. Por dia você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento inteiro até o fim do ano. Se você ler mais 3 capítulos, você vai ler a Bíblia inteira. Mas o desafio ao Novo Testamento, 5 minutos. Eu tenho certeza que a tua vida vai dar uma transformada. Você vai aprender mais sobre Deus, você vai conhecer mais a Deus, você vai pecar menos, você vai se tornar mais parecido com Cristo. Quando você lê a palavra de Deus, ela te afia, ela te molda, ela mostra que você está fazendo de errado. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Através das Escrituras nós aprendemos a ter esperança, a ter perseverança, a continuar em frente. Jesus, Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe por que a gente erra muitas vezes? A gente erra e peca todo o tempo? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não busca a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ó, aqui, ó. Se você quer ser bem sucedido, quer ter prosperidade, leia a palavra de Deus. Olha o que diz aqui: só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A Bíblia está cheia de segredos, cheia de instruções para a tua vida. Basta a gente pegar e abrir e ler. A sabedoria de Deus está aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ver Deus falando com você? Leia a Bíblia. Se você quer ouvir audivelmente Deus falando com você, leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós não damos importância muitas vezes. Nós pecamos por isso. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Muitas vezes nós estamos perdidos, desorientados. E a palavra de Deus é uma luz no fim do túnel. É a luz que nos direciona para onde a gente seguir. Olha o que a palavra de Deus diz para os jovens. Como pode o jovem manter a sua conduta pura? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 ao 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Jovem, não só o jovem, todo mundo que está aqui. Todo mundo. Quer viver uma vida pura, de santidade diante de Deus? Leia a palavra. A palavra de Deus nos afasta do pecado, nos afasta do engano. A leitura da palavra de Deus nos traz muitos benefícios, nos traz conhecimento. E a prática dela, não basta você ler, mas tem que praticar. Nos dá sabedoria e nos dá intimidade com Deus, uma vida abençoada e guiada por Deus. Então,
Para nós se crucificar com Cristo, nós temos que orar, ler a palavra, orar e ler a palavra. 2 pilares já. Mas tem um outro pilar importante também na nossa caminhada com Cristo, que é a comunhão com os irmãos. Lá em Provérbios fala assim: assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia um outro amigo. É tendo comunhão com os irmãos na igreja, com os amigos, que a gente vai estar mais perto de Deus também. A comunhão com os santos nos torna mais parecido com Jesus. E viver em comunidade é fácil? Não é fácil. Aqui tem 100 pessoas aqui aproximadamente. E cada um aqui pensa diferente do outro. E o nosso desafio é viver em comunidade aqui. Caminhar rumo ao propósito de Deus. Apesar das nossas diferenças. Nós temos que caminhar juntos no propósito, que é ir para o céu. Eu sou filho do meu pai, mas eu não penso igual a ele. Sou diferente dele. Sou casado com a Alessandra, mas eu não penso igual a ela. Nós somos diferentes. E o desafio está continuar junto, mesmo com as diferenças. Assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia outro amigo. É tendo comunhão com os outros que a gente vai estar mais perto de Deus também. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E qual o dia? O dia da vinda do Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala: não se deixe de reunir como igreja, segundo costumes de alguns. Desde lá do velho texto, lá do tempo de Jesus, já tinha aquelas pessoas que diziam assim: eu posso ter comunhão com Deus, não preciso ir na igreja. Desde aquele tempo já tinha isso. E hoje em dia isso está muito comum. Eu não preciso ir na igreja, eu posso me conectar com Deus eu mesmo. Mas isso não é certo, é errado. Olha o que a palavra de Deus diz: não deixe de reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Nós temos que estar aqui como igreja para encorajar um ao outro. Quando um está vacilando, o outro estender a mão, ajudar a levantar. Andar em comunidade é isso. Quando eu vejo que o meu amigo não está bem, eu vou lá e dou suporte para ele, auxilio ele nas dificuldades. Salmo 133 diz assim: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É quando a gente anda em comunidade, unido uns com os outros, que o Senhor ordena a bênção. Viver um com o outro não é fácil. Eu penso diferente de todo mundo aqui, e todo mundo pensa diferente de mim muitas vezes. Você pode não estar concordando comigo com o que eu estou falando aqui, mas nosso desafio é continuar junto, como irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 20. Um novo mandamento vos dou: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando você diz que ama a Deus e você não ama o seu irmão, você é um mentiroso. É o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para ser discípulos dEle, caminharmos como Ele caminhou. E Jesus, Ele tinha os seus 12, a sua pequena igreja, e tinha os conflitos ali, as dificuldades, as tretas. Quem sabe um discípulo não ia com a cara do outro, mas o desafio era continuar junto. E quando um discípulo se afastou da comunhão, o que aconteceu? Ele traiu Jesus. Em vez de ele voltar para a comunhão, não, ele pegou e foi até os religiosos. E acabou se matando. Quando você está andando em comunidade, um com os outros, você tem que dividir as suas cargas, os teus problemas. Quem sabe você está passando por uma dificuldade, mas se você não compartilhar com o teu irmão, não tem como ele saber para te ajudar.
Nós temos que compartilhar nossas angústias, mas também compartilhar nossas alegrias uns com os outros. João capítulo 13 e versículo 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Uma forma de as pessoas saberem como que a gente é discípulo de Jesus é quando a gente ama um ao outro, quando a gente tem comunhão um com os outros. A comunhão com os outros nos crucifica e nos torna parecidos com Cristo. Porque na comunhão eu tenho que abrir mão da minha vontade, do meu orgulho, do meu eu muitas vezes. E isso me torna mais parecido com Jesus. Última coisa para a gente já estar caminhando para encerrar. Então, a oração, a leitura da palavra e a comunhão nos crucificam e nos tornam parecidos com Cristo. Mas eu quero falar mais uma coisinha. Mais uma só. Que é a mais difícil de todas. Se chama perdão. Perdão é uma palavra tão pequena, mas tão difícil de ser dita. Perdoar uns aos outros é tão difícil. Mas o perdão é a atitude que nos torna mais parecidos com Jesus. Porque Jesus morreu perdoando. Perdoando os meus e os teus pecados. Perdoando aqueles que ofenderam a Ele, que crucificaram a Ele. O perdão é uma atitude extremamente cristã. Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Cristo, você mata a tua natureza e toma posse da natureza de Cristo. Efésios capítulo 4, 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Jesus te perdoou dos teus pecados, tudo que você fez de errado, nós devemos perdoar nossos irmãos. Perdoar nosso cônjuge, nosso filho, nossos amigos. Porque perdoar é uma atitude que vai contra a nossa vontade. Quando você perdoa, é um prego que você está enfiando na tua cruz, para você ficar pendurado com Jesus. Porque perdoar não é fácil, mas é necessário. Colossenses capítulo 3 diz assim, versículo 13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou. Pode ver que esses versículos aqui falam assim: perdoem como Cristo perdoou, como o Senhor perdoou. E a oração do Pai Nosso fala como? Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos ofendemos. E a gente deve perdoar como Cristo perdoou. Cristo perdoou e não ficou cutucando lá, ó, você me crucificou aqui. Não, ele perdoou. Não ficou dizendo para o soldado romano, eu te perdoo, mas você crucificou eu, tá? Não é assim que funciona. Quando você perdoa, você coloca uma pedra em cima e não toca mais no assunto. E muitas vezes a gente perdoa, entre aspas, mas toda vez que dá um atrito, e vai lá e traz o lixo de novo. O perdão é você pegar todo o lixo que aconteceu e jogar para fora. Mas quando você tem essa atitude de trazer tudo de novo para a mesa, Oi. Quando você tem a atitude de jogar tudo de novo na mesa, quando dá um conflito, você está pegando todo o lixo que você jogou lá fora, e trazendo e jogando tudo de novo, esparramando. Nada adianta. É pior ainda, você traz mais porcaria. Último versículo sobre perdão. Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial que está nos céus não perdoará os seus pecados. Quando você não perdoa, Deus não te perdoa. A tua oração não é ouvida, a tua oferta não é aceita por Deus. Tudo que você faz é sacrifício de tolo. Por isso que o perdão é algo totalmente necessário.
Porque se você realmente vive uma vida sem perdão, tem pessoas que vivem na igreja 30, 40 anos e tem uma treta com alguém lá no fundo, não perdoou o pai, a mãe. Tudo que ela fez durante os 30 anos, muitas vezes não foi aceito por Deus, porque ela não perdoou. Quando a gente perdoa, a gente pode ter acesso à presença de Deus. Acesso à presença dEle. Sabe, outro versículo que eu vou ler para a gente encerrar. Já não sobre perdão, mas concluindo. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 11. Então, 4 atitudes que nos crucificam e nos conectam com Deus: oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos e perdão. Essas 4 atitudes vão te crucificar, vão te matar, para a tua vontade, para o teu eu, e vão te tornar mais parecido com Jesus. Essas 4 atitudes. E quando você tomar essas atitudes, você vai se tornar mais parecido com Jesus, mais parecido com Cristo. Em 2 Timóteo, diz assim, capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando a gente toma essas atitudes, a gente morre. Mas se a gente morrer com Cristo, a gente vai reinar com Ele. A gente vai estar junto dEle. Essas 4 atitudes que eu te falei nessa noite vão te aproximar de Deus e vão fazer você ter uma vida maior de comunhão com Deus. Quem sabe você está se sentindo afastado de Deus, fala assim: Deus não fala comigo, eu estou desorientado, eu estou perdido. 4 atitudes que você precisa tomar: orar, ler a palavra, comungar com os irmãos e perdoar. Sabe, essas coisas que a gente precisa ter, coisas básicas, mas que a gente peca, a gente negligencia, como eu falei. 5 minutos lendo a Bíblia, você vai ler o Novo Testamento até o fim do ano. E a gente não lê. A gente gasta 5 minutos qualquer outra coisa, jogando Candy Crush lá, vendo notificação. Nós temos que tomar uma atitude, cara. Por isso que a gente vê as igrejas cheias e pessoas vazias. O Brasil tem aproximadamente 30% de evangélico, mas a sociedade está uma bagunça, porque somos evangélicos nominais, não praticamos a palavra de Deus. Se a gente lesse a palavra de Deus e praticasse, o Brasil não estaria uma bagunça que está hoje. Não existiria tanta corrupção como existe hoje. A gente praticaria a palavra de Deus. Fique de pé comigo, vamos orar. A palavra que eu trouxe para você, quem sabe você pode falar assim: nossa, que palavra pesada. Mas quando o peso vem primeiro em mim, porque eu preciso praticar isso também. Não é porque eu estou falando para você que eu estou acima de tudo, não. Eu sou o pior dos pecadores. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente busca, a gente vê o nosso erro, a gente vê que a gente está errando. E como Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero te desafiar a você praticar essa palavra. Não basta você vir aqui ouvir e concordar comigo até, falar: é verdade o que você está falando, é verdade. Mas chegar amanhã cedo e você não lembrar de nada, não praticar nada disso aqui. Aceite meu desafio. Leia a Bíblia por 5 minutos. O Novo Testamento até o fim do ano. Todo dia. Com a sua família. A sua vida vai ser transformada, cara. Quem sabe você está falando assim: a minha família está uma bagunça, desestruturada. Minha casa está desordenada. Leia a palavra de Deus, põe a tua casa em ordem. É com a palavra de Deus que você vai colocar a tua casa em ordem. Josué, ele falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Nós, como homens, temos que nos posicionar diante de nossa família e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos não vão se perder, não vão tomar outro rumo. Precisamos praticar a palavra de Deus de dia e de noite, como falou o salmista: aquele que tem prazer no lei do Senhor de dia e de noite, medita nela de dia e de noite. Se a gente ler a palavra logo pela manhã, os 5 minutinhos, e refletir durante o dia, nosso dia vai ser melhor. Se a gente tirar 10 minutos de oração durante o dia, a nossa vida já vai ser transformada. E a maioria de nós não faz isso. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente pega, acorda cedo já na correria e vai para o serviço e esquece. E quando volta já vai, quero ficar no sofá aqui, e fica no controle lá por 20 minutos sem escolher canal, achando um filme, não acha nada. A gente precisa priorizar o nosso tempo com Deus, para a nossa vida ser transformada. Senão a gente vai ficar 30 anos dentro da igreja, com a mesma vidinha de sempre. Essa que é a verdade. Então eu te desafio nessa noite a você pôr em prática essa palavra. Leia a Bíblia, ore, tenha momentos de comunhão com os irmãos, e perdoe se você tem alguma ofensa contra alguém. Perdoe. Sabe, essa semana a gente recebeu uma notícia muito ruim. Uma menina que a gente conhecia, que trabalha no Mercado Costa ali, minha irmã trabalha ali junto, e a menina de 23 anos faleceu. A nossa vida é um sopro, é uma vela. Imagine se você tem uma ofensa contra alguém e amanhã você parte. Se você ofendeu alguém e amanhã você não está aqui. Uma moça de 23 anos com a vida pela frente, de repente se vai. A gente não entende isso, não faz sentido. Mas se ela tivesse quem sabe uma bronca com alguém, acabou. Então que nessa noite, se você tem alguma ofensa contra alguém, se você tem ódio de alguém, que está aqui, que não está aqui, mas perdoe, não carregue isso com você. Muitas vezes a tua vida está amarrada, está uma porcaria, porque você está sem perdoar. E quando você não perdoa, você é o prisioneiro. Você está amarrado. O perdão é uma prática cristã. O perdão te crucifica. O perdão te torna mais parecido com Cristo. Então, se você tem uma ofensa contra alguém, perdoe. Peça perdão. Libere o perdão. Não carregue isso com você, porque isso pode estar te impedindo de alcançar as bênçãos que Deus tem para você. Vamos orar? Deus, essa palavra eu sei que é uma palavra que massageia o nosso ego, que nos faz ficar vibrando. Não, é uma palavra dura, eu sei, porque foi dura comigo. Mas é uma palavra que vai transformar, Pai. Pai, nós queremos avivamento, nós queremos bênçãos, queremos tudo isso que o Senhor tem para nós. E tudo isso está livre para nós, através da Tua palavra, através da oração. Que nós venhamos buscar, Pai, o Senhor, buscar a Tua face. Que a gente venha orar mais. Que a gente venha perder menos tempo com o Facebook, com o WhatsApp, com o videogame, com o futebol, com tanta outra coisa. Mas que a gente venha dedicar mais tempo ao Senhor, Pai. Que a gente dê 5 minutos da nossa leitura para o Senhor. E a gente vai ler o Novo Testamento inteiro, Pai. Eu te peço, Pai, que essa palavra entre fundo no coração dos Teus filhos. E eu te peço que o Senhor incomode cada um deles, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, entendimento. Que essa palavra venha a ser praticada, Pai. Praticada por mim, praticada pelos meus irmãos, Pai. Que a gente venha ter comunhão com os outros. Que a gente venha estar unido, Pai, no mesmo propósito. E que a gente venha perdoar. Pois a gente não conhece o dia de amanhã. A nossa vida é como um vento passageiro. Pai, então a gente venha liberar o perdão àqueles que nos ofenderam. Que a gente venha perdoar quem a gente ofendeu, Pai. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nos torna parecido com Cristo, Pai. Nos crucifica-o. Que nós possamos dizer: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
É o que eu te peço, Jesus. Nos mata. Mata a nossa vontade. Mata o nosso orgulho. Mata o nosso eu. E nos torna parecido contigo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Me dá eternidade.